Boa noite, pessoal. Vamos hoje à nossa aula de virtualização. Hoje nós vamos tratar especificamente de virtualização total. Ela é uma aula curta, porém vai ter uma atividade no final que vocês vão responder ao questionário, a umas 3 questões. Nós continuamos adotando a apostila até esse momento do capítulo 4, que já viemos utilizando, disponível nesse link. É a virtualização da teoria às soluções, elaborada pelo professor Alexandre Casimiri, Alexandre Carissimi, do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele está disponível nesse link para vocês baixarem. Bom, durante o desenvolvimento da virtualização, a primeira tecnologia de virtualização das mais recentes foi a virtualização total. O que acontecia? Buscou-se implementar um software que recriasse todas as condições de uma máquina física, ou seja, a máquina física fosse representada de forma virtual para que eu pudesse utilizar na íntegra o sistema operacional existente, seja Linux, seja Windows, aquele sistema não precisasse ser modificado de forma alguma. O problema disso é que na virtualização total, aqui seguindo o que está sendo mostrado na tela, ele virtualiza uma estrutura completa de hardware. Então, o que acontece? O sistema a ser virtualizado, né, um sistema convidado, o sistema operacional que a gente vai instalar em cima da máquina virtual, ele não precisa sofrer qualquer tipo de alteração. O benefício disso é justamente você não precisar modificar esse sistema operacional. Você vai manter ele, então, intacto, vamos dizer assim. Eu quero que vocês acompanhem essa figura, então, olha, eu tenho um sistema convidado, ele não tem nenhuma alteração, ele faz uma chamada sistema, padrão de sistema, e isso num hardware virtualizado, né? Exemplo aqui, um hardware x86 virtualizado, e que foi virtualizado de forma total. E aqui nós temos, então, no hardware físico real, x86, temos acima dele a máquina virtual, que é o software monitor aqui que vai rodar aqui para gerar tudo isso aqui. Então, apesar desse benefício, tem que haver uma tradução, tem que haver uma conversão de informações para que, já que o monitor está recebendo uma informação como se fosse um hardware de verdade, mas não é o hardware de verdade, não é o hardware físico real, ele tem que fazer uma tradução para o hardware físico, para que o hardware físico possa entender e dar uma resposta de volta para o monitor traduzir de volta para o sistema operacional convidado. E isso implica em lentidão. Então, por isso, olha o que é que ele nos diz aqui. O principal benefício da virtualização total é justamente o fato de que o sistema a ser virtualizado ele não sofre qualquer tipo de alteração. Em compensação, o sistema virtualizado ele executa de forma mais lenta e o monitor de máquinas virtuais precisa implementar alternativas para que as operações privilegiadas possam ser executadas em processadores que não suportem a virtualização nativamente. O exemplo disso são os processadores Intel de 32 bits. A gente tem menor esse problema, por exemplo, em 64 bits. Aqui ele dá o exemplo clássico, que é o exemplo de 32 bits, que há um problema. E por isso o que é inevitável eu falar de virtualização total sem antecipar um pouquinho o conteúdo de paravirtualização, mas para mostrar a vocês como a solução que foi a paravirtualização, como é que ela implementa isso, tá? Então, na paravirtualização, o sistema a ser virtualizado, o sistema convidado, ele sofre sim alterações para que a interação com o monitor de máquinas virtuais ela seja mais eficiente. Então aqui a gente vê, ó, em relação a gente tem aqui ó, a imagem anterior, né? Vejam que ela é mais simples, ó, o sistema convidado dá direto uma chamada padrão de sistema, que vai lá no hardware que está virtualizado, mas que precisa que a máquina virtual traduza para o hardware físico, o hardware x86. E aqui a gente tem algumas camadas a mais, né? Então, ó, eu tenho um sistema convidado para virtualizado que sofreu alterações, ele faz uma chamada de sistema
para-virtualizados, vamos dizer assim, uma chamada que vai ser aqui já então entendida como uma chamada do hardware lá, e aí sim é que ele faz a chamada direto já, ó, do sistema padrão para ir para o x86. Então essa é uma diferença muito significativa, porque ele consegue conversar diretamente com o hardware, enquanto no outro ele precisava fazer uma tradução. Então, ó, o que é que eles nos dizem aqui? A paravirtualização, embora não exija que o sistema a ser virtualizado precise ser modificado, o que diminui a sua portabilidade. Portabilidade, entendam aqui, que é a forma como a gente pode pegar o sistema operacional intacto, né, sem modificações, e sair de um computador físico para ir para um computador virtual. Então, com a paravirtualização, isso vai ser diferente. Esse sistema operacional ele sofreu modificações, ele é especial para a virtualização. Se você tentar voltar para uma máquina física, ele poderá ter algum problema. Mas então, ele permite que o sistema convidado consiga acessar recursos de hardware diretamente. Então, ele não precisa de uma tradução. O acesso é monitorado pelo monitor de máquinas virtuais, que fornece ao sistema convidado todos os limites do sistema, tais como os endereços de memória, que podem ser utilizados no endereçamento de disco e de memória, por exemplo, também. A paravirtualização ela reduz, então, a complexidade de desenvolvimento das máquinas virtuais, já que, historicamente, os processadores não suportavam, né, a virtualização nativamente. A performance obtida, a principal razão para utilizar para a virtualização. Ela compensa essas modificações que são implementadas no sistema convidados, embora que ele perca, nesse caso, a portabilidade. Tá? Então, qual é a relação entre virtualização total e paravirtualização? A virtualização total ela exige do monitor de máquinas virtuais um trabalho adicional no gerenciamento de memória, por exemplo. Ao ser iniciado, o monitor reserva um espaço de memória para o trabalho, mas o sistema convidado acredita que ele está com a memória totalmente para ele. Só existe aquela memória, e não é assim na verdade. Então, ó, quando ele está utilizando o início da memória, essa figura aqui ela representa isso. Ó. O que é que acontece aqui? Ó? A memória física, ela começa em 00, 4 zeros, né? 0000, e vai até FFFFF, um monte de F, 4F. No entanto, a memória virtual aqui, ó, ela tem somente de 0FFF, perdão, de 00FF até 0FFF. O que é que acontece? Vocês veem que tá invertido, né? Que tanto ela aqui pega um tamanho menor, quanto essa aqui está contando de trás para frente e a outra de frente para trás. Então esse tipo de tradução tem que ser feito. Então essa memória aqui, ó, o sistema que está acessando essa memória, ele acredita que ele está dando um comando aqui 00, ou seja, que ele estaria dando um comando físico aqui, ó. Mas na verdade não é, ele está dando esse comando aqui, ó, por exemplo, né, ou aqui. Então isso tem que ser informado para o hardware. Como informado? Traduzido. Então isso adiciona uma camada de lentidão, tá, em relação à memória virtual da memória real. Isso não ocorre aqui, ó, como ele pode. Então vou ler aqui inteiro para que a gente entenda. Ó. Utilizando a figura 1.17 demonstra exatamente essa dificuldade. A máquina real tem endereçamento de memória iniciando em 000 até FFFF. O monitor reserva o espaço de memória compreendido entre 000F e 00FF, mas o sistema convidado ele enxerga esse espaço reservado como sua memória total e, portanto, iniciando em 0000 e finalizando em 000F. Sempre que o sistema convidado acessa a memória virtual, o monitor faz então a tradução de endereço para acessar essa memória real. Isso não ocorre na paravirtualização, pois o monitor informa ao sistema convidado qual é o espaço de memória que deve ser utilizado. E dessa forma, então, o sistema convidado acessa diretamente a memória fornecida sem ter uma interferência, sem ter um tradutor. Então, ela é um acesso direto.
O mesmo processo ele ocorre também para disco, né? Enquanto no sistema com virtualização total, o sistema convidado ele enxerga o disco como se fosse inteiro dele, né? Como se fosse exclusivo. Na paravirtualização, o sistema convidado sabe, vamos dizer assim, por ele saber o controle de hardware, que o disco é compartilhado. Ainda na virtualização total, sempre que o sistema realiza uma chamada de sistema para acesso de disco, o monitor de máquinas virtuais ele deve então capturar essa chamada, interpretá-la e depois repassá-la para o sistema anfitrião, para que o sistema anfitrião execute a operação. Em caso de máquinas virtuais do tipo 2, por exemplo, é quando a gente usa no tipo 2, vamos sempre nos lembrar quando a gente usa o VirtualBox. Então esse é o caso. O VirtualBox, ele, em relação a uma virtualização, uma paravirtualização, ele é mais lento por isso, porque ele tem que fazer uma tradução. Em máquinas virtuais do tipo 1, aquela que a gente chama bare metal, né? A gente tem um sistema da máquina, o hypervisor, ele é instalado já diretamente em cima do hardware. Então o monitor de máquina virtual ele realiza então chamada de sistema de disco direta. O resultado da chamada é então repassado para o sistema convidado. Na paravirtualização, o sistema convidado sabe que o disco compartilha e realiza então essa chamada diretamente ao acesso ao disco. Bem como em todos os seus dispositivos, como quando você está usando mouse, teclado, qualquer um ou outro. Tá? O monitor somente controla então a ordem de acesso, quem acessa primeiro, quem acessa depois, porque ele provavelmente não vai ter somente uma máquina virtual, ele vai ter várias. Então cada uma tem que ter o que a gente chama uma multiplexação de acesso para que isso tudo lá no que a gente estudou lá em relação aos controles de processos, né? A gente vai ter então a multiplexação para acessar o processador, os vários processadores, numa sequência lógica para não se perder a informação completa. É essa a nossa aula de hoje, pessoal, e então eu peço que vocês verifiquem lá e façam a atividade direitinho, respondendo as perguntas. Muito obrigado pela participação. Um abraço a todos.